Velocidade constante de um corpo extenso. Na maioria das situações analisadas, nós vamos considerar o movimento de um objeto pontual, ou seja, um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. Então, quando a gente definiu a equação do MRU, D igual a VT, que também pode ser escrito como V igual a D sobre T, a gente estava ali considerando o movimento de um objeto pontual, ou seja, cujo tamanho não é importante, pode ser desprezado. Vamos agora generalizar para casos em que os corpos são extensos e suas dimensões devem ser consideradas. Ou seja, a gente vai agora tratar de corpos cujo tamanho é importante. Agora é simples, é só a gente considerar o movimento de um ponto desse corpo. A gente escolhe um ponto do objeto, analisa o movimento desse ponto, mesmo o objeto sendo extenso. Então, para ilustrar isso, vamos ver um exemplo. Um trem de 100 metros de comprimento se move com velocidade constante de 18 km por hora. Quanto tempo ele levará para atravessar completamente um túnel de 200 metros? Antes de eu mostrar a resolução, pausa o vídeo, tenta resolver esse exercício. Vamos lá? Olha só, primeiro a gente começa fazendo aqui um desenho, uma representação, para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo. E repara que meu desenho é muito simplificado. Eu tenho aqui o meu trem, que eu desenho como um retângulo, não preciso fazer a locomotiva, as rodas, nada disso. Aqui eu tenho o trem, aqui eu tenho o túnel. O trem está entrando no túnel, ele tem comprimento de 100 metros, o túnel tem comprimento de 200 metros. Eu quero saber quanto tempo o trem leva para atravessar completamente o túnel. Então, para isso, eu vou pegar um ponto aqui no final do trem. O que significa o trem atravessar completamente o túnel? Significa esse ponto aqui no finalzinho do trem, chegar até a entrada do túnel e depois ele chegar até o final do túnel. Ou seja, esse ponto aqui vai ter que fazer este movimento aqui. Quando este ponto sair daqui e chegar aqui, significa que o trem terminou de atravessar o túnel. Repara que eu escolhi então esse ponto aqui no final, porque fica mais fácil de observar e analisar o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer esse movimento. Se você quisesse ter pegado um ponto aqui na frente do trem, você poderia? Poderia, mas teria que tomar um cuidado. Para o trem atravessar completamente o túnel, não adiantaria um ponto aqui no início do trem chegar até aqui. Porque se um ponto aqui no início do trem chegasse até aqui, o trem estaria começando a sair do túnel. E o que a gente quer é que ele atravesse completamente o túnel. Então, para isso, esse ponto aqui na frente do trem teria que vir até aqui e depois andar mais um tanto até o trem terminar de sair. Você poderia fazer a mesma análise com qualquer ponto. Se você quisesse pegar um ponto aqui no meio, você teria que fazer esse ponto vir até aqui, depois até aqui e depois ele andar mais um tanto até o trem terminar de sair. Vai dar o mesmo resultado, mas é mais trabalhoso, então o mais simples é analisar este ponto aqui. Repara que a distância que ele vai percorrer, então, esse ponto aqui no finalzinho, vai ser os 100 metros do trem mais os 200 metros do túnel. Ou seja, esse ponto vai percorrer um total de 300 metros até que o trem saia do túnel. Logo, a distância que eu vou ter que analisar para esse ponto é de 300 metros. Agora, um outro cuidado importante é com a unidade de medida. Repara que a velocidade que está em quilômetros por hora, enquanto que a distância está em metros. Logo, eu preciso fazer a conversão de unidades. A velocidade, então, 18 km por hora, eu divido por 3,6 para transformar para metros por segundo. Isso vai dar 5 metros por segundo. Ou seja, a gente tem, então, que o tempo gasto é a distância sobre a velocidade. A distância é de 300 metros. A velocidade é de 5 metros por segundo. Logo, o tempo gasto vai ser de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. O tempo gasto para o trem atravessar, então, o túnel é de 1 minuto.